Boa noite, paz esteja com todos. Vamos dar início ao nosso quinto elo, quinta semana de oração, quinto elo da nossa semana de oração, finalizando hoje a nossa semana abençoada, uma semana na qual nós estivemos aliançados no propósito e alinhados no projeto de Deus para nossas vidas. Hoje é o nosso último elo, quinto elo da semana de oração. Hoje nós vamos estar consagrando os pães, tá? Então prepara os teus pães para que a gente possa consagrar e abençoar a nossa casa, abençoar vidas, famílias, levando o pão da multiplicação, amém? Mas como é que você está? Você está bem? Está conosco já a Narlene, que bom de ver aqui. A Eliene, está conosco já a Karine Leitão. Eu li o teu zap, viu, Karine? Não te preocupa. Nós vamos estar em oração pela sua vida. E eu creio que Deus já abradou a tua vitória, o teu milagre. Está conosco a Cleidinha Duarte, a Helene Modas, a dona Seu Nesilda, a dona Maria Filenina, a Érica Casanova, a pastora Érica Casanova já está conosco. O Renê Pinheiro, esposo da Karine Leitão. Deixa eu ver quem mais está conosco por aqui nesta noite já. A Narlene, seja bem-vinda, Narlene, nessa campanha de oração. Que Deus possa falar no teu coração, que Deus possa abençoar a tua vida, trazendo resposta nessa noite para a tua vida também. A Souza Karine está conosco também, paz seja contigo também. Que Deus nos abençoe grandemente, ricamente, poderosamente, e que a paz de Cristo reine no meu e no teu coração. Hoje no quinto elo, eu tive algumas pessoas me pediram, mandaram no privado, para que nós hoje nos falasse de cura interior, tá? A cura interior nada mais é a chave que muda a nossa história em todas as áreas da nossa vida. Porque enquanto não estamos curados interiormente, não há libertação, não há cura, não há transformação. Então a cura interior é a chave que eu e você precisamos para uma virada de sucesso na minha vida e na tua vida. Está conosco já a Francimar Pinheiro, a Nara, minha irmã em Bragança. Deixa eu ver quem mais está por aqui, se tem alguém de outro estado, outra cidade, outro bairro. A Ruth Bres está conosco também. Amém, boa noite. Amém, Francimar, boa noite, paz de Cristo. Hoje eu adoro quando a senhora fala desse tempo. Amém, glória a Deus. Mas hoje nós vamos estar falando de cura interior. E a palavra vem nos dizer que nós precisamos ser tratados totalmente, né, amados? Porque a cura interior, se você não estiver curado no interior, não adianta nada. É como Tessalonicenses capítulo 23, versículo 5, o próprio Deus falando que nós estejamos bem em todas as coisas, corpo, alma e espírito. Se o nosso espírito não estiver bem, que é a nossa alma não estiver bem, se o nosso corpo não estiver bem, nada vai adiantar. Então pode até o nosso corpo estar bem, nosso espírito estar bem, mas se a nossa alma não estiver curada, sarada, tratada, de nada vai adiantar. Então a cura interior, ela é a chave da tua libertação por total. Porque só quando nós nos permitimos sermos curados interiormente é que a nossa vida vai mudar. Amém? Eu creio que Deus hoje não parou você aqui em vão nem por acaso. Deus colocou aqui porque Ele quer sarar, curar as feridas, os traumas, as frustrações, as decepções, aquilo que feriu a nossa alma, que está lá até nos dias de hoje, ocasionando muitas consequências para a nossa vida. Doenças, frustrações, decepções, amargura. E tudo isso nós vamos nessa noite tratar, para que sejamos tratados, para que o nosso Deus venha curar. Você sabia que maior parte das nossas doenças e enfermidades, elas são psicossomáticas, porque a nossa alma ela está totalmente ferida, machucada, e ela precisa de cura interiormente? Eu acho que a doença mais grave que dói na alma é uma alma que não está curada. Então, há uma necessidade que nós venhamos curar a nossa alma, o nosso interior, para que estejamos bem em tudo. Porque não adianta a gente querer estar bem fisicamente, psicologicamente,
espiritualmente se as nossas emoções elas não estiverem boas. Se as nossas emoções elas não estiverem saradas e curadas. E quando se fala de emoção, nós vamos falar da nossa alma. Nós sabemos que Deus nos criou dentro de uma tricotomia, porque eles são trindade. Eles vêm de um trio, de um trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele também nos criou dentro de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. E para que nós estejamos bem em tudo, é necessário que a nossa alma, que é o nosso intelecto, é as nossas emoções, são as nossas vontades, os nossos sentimentos. É necessário que tudo isso esteja sarado, alinhado, para que tudo vá bem, corpo, alma e espírito, amém? Mas vamos orar? Vamos orar. Já está conosco a pastora Divalda Miranda também, que Deus abençoe a sua vida grandemente, ricamente, poderosamente, que Deus... Eu lembrei agora, né, pastora, que uma vez eu falei aqui para a senhora que Deus estava preparando um novo tempo e que havia mudanças. E o Senhor está dizendo para você que nesse lugar de mudança, o Senhor vai te dar responsabilidades maiores. Só que Ele vai botar pessoas com o mesmo nível de propósito com a sua vida, para que caminhe juntos com a senhora, para um proceder, para um propósito, para um ministério, para um chamado. Porque a senhora já passou por muitos lugares, diz o Senhor, mas a senhora ainda não desenvolveu tudo o que Deus, todo o potencial que Deus lhe entregou. Mas esse lugar, esse tempo, o Senhor está dizendo que vai ser um lugar de divisor de água para a sua vida. Um lugar que Deus vai estabelecer um tempo de muito aprendizado, porém de muitas conquistas. O Senhor te fala isso nessa noite. Toma posse e recebe, amém? Mas vamos orar para que Deus fale conosco por meio da sua palavra, para que nós possamos nessa noite ser totalmente ministrados. E para isso você precisa liberar uma palavra profética hoje sobre a tua vida. É colocar a mão agora sobre a altura do teu coração e dizer assim: Senhor, eu te dou liberdade para ministrar nas minhas emoções, para ministrar, Senhor, na minha alma, no meu intelecto, na minha mente, no meu ser e nas minhas emoções, para que eu venha a ser totalmente sarado, sarada, curada, para a glória do nome de Jesus, amém? Mas vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado, eterno, soberano, nesse momento nós vamos ler a Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é santa, bendita, poderosa. A Tua palavra, Senhor, que é alimento para o nosso espírito. Que nessa noite a Tua palavra venha sarar, curar, libertar, quebrar correntes, elos, flagelos, cadeados. Que venha romper tetos de bronze, portas, Senhor, fechaduras que estão travadas. Que esta noite essa palavra seja uma virada de chave para a nossa felicidade, para as bênçãos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, nesta madrugada, e que nós possamos ser totalmente livres, curados, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, e que todas as áreas da nossa vida, o Senhor Deus Todo-Poderoso, possa vir ministrar, e que nós sejamos totalmente curados, restaurados, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Mas abra a tua Bíblia em João capítulo 14, versículo 7, a palavra é versículo 27, a palavra do Senhor fala assim, João capítulo 14, versículo 27, deixei-vos a paz, e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem te atemorize. Amém? Então, o Senhor está falando aqui comigo e com você nessa noite, que Ele nos deu a paz, e a paz que excede todo o entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas é a que o Senhor tem para nos oferecer. A paz que o mundo dá, ela é efêmera, ela é passageira, é momentânea, é de momentos. Mas essa paz que ele está dizendo, a paz eu vos lhe dou, né? Não a que o mundo dá, mas a que o Senhor tem para nos dar. E ele ainda diz mais, não turbe o vosso coração e nem te atemorize. O salmista, ele passou momentos de muita luta, muita aflição,
E existe um salmo que o salmista diz assim, é o próprio salmo, é o Davi que fala isso, né? Ele diz, minha alma, por que está presa? Por que está acorrentada? Por que está amargurada? Senhor, liberta a minha alma, cura a minha alma. Então, amados, quando nós falamos de cura interior, né? O que é a cura interior? Será que a cura interior é somente a gente achar que está tudo bem? A cura interior é curar o homem interior, a mulher interior, o nosso interior. É curar a nossa mente, é curar as nossas emoções, as nossas lembranças, que muitas são desagradáveis, os nossos sonhos. Cura interior é um processo pelo qual, por meio de oração, né, que vem por meio da oração, numa dinâmica, a qual nós chamamos uma dinâmica espiritual. Aí sim nós vamos ser libertos dos nossos sentimentos, dos nossos ressentimentos, da rejeição, da tristeza, da culpa, do medo, do ódio, do complexo inferior que muitos têm, carregam. Então, amados, quando se trata de cura interior, vem abordando todas essas características a quais eu falei agora, e ela vem abordando, e nós carregamos sobre nós, muitas vezes, lembranças desagradáveis, e às vezes nós estamos com a nossa alma totalmente ferida, machucada, doente. Porque quando se fala de cura interior, nós estamos falando da alma. E a alma nada mais é do que os nossos sentimentos, nosso intelecto, as nossas vontades. É onde acontece muita coisa. E quando a gente fala de cura interior, a gente vai falar, sabe do quê? Da nossa mente. Como é que está a minha mente? Como é que estão os meus pensamentos? Você tem blindado a sua mente? Você sabe que Satanás, ele não tem capacidade de ler os nossos pensamentos. Por isso ele lança os dardos inflamados dele, para que a gente venha declarar por meio das nossas emoções, por meio das nossas reações, aquilo que estamos pensando e até mesmo sentindo. Então, quando se fala de cura interior, não tem como ser totalmente curado com uma mente doente, uma mente mundana, uma mente que não é edificada, uma mente que não está em Cristo. Então, todas as vezes que precisamos falar de cura interior, nós começamos pela nossa mente. E a nossa mente nada mais é vinculada à nossa alma. Ou seja, como está a tua mente? Como estão os teus pensamentos? O que você... Porque, amado, eu costumo dizer que a maior guerra é aqui, né? É um ringue. É como se você estivesse todos os dias numa batalha de UFC, porque o inimigo, ele bombardeia. E a maior guerra no nossa alma, no nosso interior, começa aqui, ó, nos pensamentos, na nossa mente. O inimigo diz, você não consegue, você não pode, você não é capaz, você não é amada, você é rejeitada. E ele começa a lançar os dardos inflamados deles e até mesmo usar pessoas para fazer com que nos sentimos, venhamos nos sentir assim e que a nossa mente esteja totalmente afetada. Então não há cura interior se você não tratar da sua mente. E como é que eu vou tratar da minha mente? Eu tenho que passar por uma metanoia. Essa metanoia espiritual que o Senhor fala nessa noite para mim e para você, que é essa mudança de pensamento, que é essa metanoia que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. E que metanoia é essa? Uma transformação de pensamentos e de mente. É romper com paradigmas, é romper com aquilo que você já construiu e ter uma mente renovada de Cristo. Não há transformação, não há cura interior se a minha mente estiver totalmente diferenciada daquilo que Deus preparou para nós. Então a nossa alma, que é a nossa mente também, ela precisa ser curada, sarada. As nossas emoções. Como é que estão as tuas emoções? Você sabia que as nossas emoções, elas estão de acordo com aquilo que a gente está vivendo? Então que a gente possa tratar as nossas emoções nessa noite. A tristeza, o choro, a angústia, tantas coisas que nos afetam e nos abalam. E o inimigo, ele vai mexer aonde? Nas tuas emoções. Porque ele sabe que se ele mexer nas tuas emoções, ele mexe com toda a tua estrutura, porque uma pessoa, quando perde o domínio das suas emoções, ela está totalmente descontrolada.
E aí ela vai precisar de ajuda, não só espiritual, mas ela vai precisar do psicólogo, ela vai precisar de uma terapia, ela vai precisar de tantas outras ajudas. Porque quando as emoções já foram bagunçadas, quando o inimigo já conseguiu penetrar nas tuas emoções, ele vai e desestruturar. Sabe, amados, não há mente curada se nós também não trabalharmos as lembranças desagradáveis, de momentos que foram ruins para nós. Talvez na infância alguém foi abusado, e quando se fala de abuso, não é só abuso sexual, é de autoridade, é de poder, é de domínio. Quantas pessoas têm lembranças desagradáveis de uma infância ruim, de uma infância de dor, de luta, de famílias que cresceram em dificuldade. Essas lembranças desagradáveis, elas precisam também ser tratadas, para que elas não venham nos ferir nem nos machucar mais. Quando nós falamos de cura interior, o processo pelo qual nós devemos passar por meio da oração espiritual, porque somente a oração espiritual é que nós somos totalmente libertos dos nossos sentimentos. E nos nossos sentimentos está a rejeição. E aí a rejeição é um espírito terrível. E a rejeição é consequência de uma pessoa que é gerada no útero abortivo. A rejeição ela é consequência de uma bastardia. Ela é consequência de uma orfandade. E quando se trata de rejeição, esse demônio, ele é tão poderoso, mas mais poderoso é Deus. Eu falo poderoso porque ele tem a capacidade de fazer você adoecer. Porque quando ele sabe que você está com os seus sentimentos, quando ele sabe que os seus sentimentos tá de rejeição, ele vai fazer de tudo para que o ambiente que você esteja, você se sinta rejeitado, rejeitada. E quando nós falamos de ressentimento, não só a rejeição que muitas pessoas têm vivido e têm passado, mas nós também vamos ver a tristeza. Tem pessoas que estão tristes, pessoas que nunca mais souberam o que é alegria, porque precisa dessa cura interior. Essa pessoa precisa ser curada das suas emoções. Quantas pessoas carregam o sentimento da tristeza e outras que carregam o sentimento da culpa do que muitas vezes o diabo, ele é acusador. E aí ele continua acusando, condenando. Talvez você tenha feito algo grave, que essa culpa não sai do teu coração, da tua mente, do teu pensamento. Talvez uma pessoa que fez um aborto, ela se culpe por ter tirado aquela vida. Ou essa pessoa fez algo ou cometeu algo que foi terrível e ela não consegue se libertar dessa culpa. Isso adoece o nosso emocional. Muitas vezes o medo nos paralisa. E o medo nada mais é cura interior. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor ele lança fora todo medo. Quando se fala de sentimento, tem muita gente que carrega o ódio, a raiva, o rancor dentro do seu coração. E isso faz com que essa pessoa adoeça. Amado, aprende uma coisa aqui hoje. Quando a gente guarda esses sentimentos, só quem adoece somos nós. Às vezes essa pessoa que você tem ressentimento, essa pessoa que você está com raiva, essa pessoa que você está magoada, está bem feliz, alegre, de boa, e você está adoecendo. Então não carrega esse peso, não carregue esse fardo, porque a palavra vem me dizer que o fardo do Senhor, ele é leve, o jugo dele é suave. Então quebra nessa noite todo esse ressentimento que tem adoecido a tua alma e que tem feito você estar doente interiormente. Sabe o que eu percebo muito também nos dias de hoje, nesses ressentimentos? É um complexo de inferioridade, que muitas vezes a nossa alma está doente por conta disso. Então que nessa noite nós possamos ser totalmente sarados, curados de todos esses ressentimentos. Romanos capítulo 12 é um versículo que eu até cito muito aqui, que ele diz que nós não devemos nos conformar com esse século, com esse tempo, com esse mundo, mas que nós venhamos ter a mente de Cristo, uma mente renovada, para que só assim a gente possa viver o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável da parte de Deus.
Então vamos renovar a nossa mente nessa noite. Vamos liberar todo o ressentimento, toda a rejeição, toda a tristeza, toda a culpa, todo o medo, todo o ódio, todo o rancor, todo o complexo de inferioridade, todas as lembranças desagradáveis. Vamos trabalhar as nossas emoções nessa noite, para que nós sejamos totalmente curados. Mas para isso, nós precisamos passar por uma metanoia, uma mudança de pensamentos, uma mudança de mente e comportamento. Quando Romanos fala isso para nós, que nós não vivamos como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente, e que a nossa mente seja de Cristo. Assim nós vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Isso é aquilo que Ele tem para mim e para você. E a palavra de Deus diz em Jeremias que o Senhor fala que é Ele que sabe os planos que Ele tem para você. E os planos de Deus para você não é para você estar doente, não é para você estar com a alma doente, curada, ferida. Mas os planos de Deus, Ele diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. E os planos que eu tenho para você é fazer o bem, não o mal. Então entenda que quando nós falamos de cura interior, nós vamos precisar tratar de tudo isso nessa noite. Principalmente das nossas emoções. Brindar a nossa mente. Tirar do nosso coração, que é a sede do nosso sentimento, toda a lembrança ruim, tudo aquilo que te feriu, tudo aquilo que te machucou, tudo aquilo que te fez mal, tudo aquilo que foi desagradável, que faz que você tenha esses ressentimentos. Tira a rejeição, amados. Se estão te rejeitando, você tem um Deus que não te rejeita. Você tem um Deus que mandou o filho dele morrer na cruz para te dar o direito de ser filho e filha dele. Tira hoje, nessa noite, da tua alma, do teu intelecto, do teu interior, toda a tristeza. Deixa o Senhor te dar o riso da alegria. Tira toda a culpa, todo o medo, todo o ódio, todo o complexo de inferioridade. Mas peça para Deus fazer essa transformação de mente. Peça para Deus te dar uma mente de Cristo, uma mente renovada. Uma mente que não vive conforme os padrões desse mundo, mas é uma mente que é edificada por Deus. Por isso a palavra de Deus vem dizendo: deixo a minha paz e a minha paz vos dou, não a paz que o mundo oferece. Então não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Não carregue isso sobre você. Jesus disse: eu deixo com vocês a minha paz eu lhe dou. Tem algo melhor do que a gente viver em paz? Mesmo estando em guerra, mesmo... Sabe o que é lindo na vida daquele que crê em Deus? Que ele pode estar no vale da sombra da morte, ele pode estar passando pelo leito de uma UTI, mas ele está crendo no Deus que ele serve, e ele consegue ter paz. Porque o Senhor diz: eu vos dou a minha paz. E quem tem a paz de Cristo, ele sobrevive às guerras, ele sobrevive aos desafios, às adversidades da vida, e ele tem uma mente, ele tem as emoções totalmente curadas, sarada, e ele não se apega às coisas desse mundo, as quais fazem ele sofrer. Mas há inúmeras pessoas, amados, no dia de hoje, que não conseguem e não tem essa paz interior. Muitos até são da igreja, muitos até estão congregando, muitos até andam com a gente, caminham com a gente, mas se acham emocionalmente enfermos. E eu sei, eu falo de propriedade com propriedade a respeito disso. Porque quando a gente perde a paz de Cristo, quando a gente perde a paz que Ele nos dá, emocionalmente, nós ficamos enfermos, sem força para prosseguir, sem força para caminhar. E alguns não entendem como é possível, se já é até cristão. Mas deixa eu falar algo para você. A Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, a palavra vem dizendo que é preciso a gente compreender isso, viu? Ele diz assim: ó, quem está unido com Cristo é uma nova criatura. Acabou-se aquilo que era velho, e é chegado o tempo de viver aquilo que é novo. Ou seja, Ele te dá um espírito novo, para que você possa dominar, para que você tenha um espírito cheio da presença de Deus,
para que você possa ter domínio sobre o teu corpo e sobre a tua alma. Porque o que se faz novo é o espírito. Entenda que nós somos constituídos de 3 partes. Nós temos corpo, alma e espírito. E quando nós falamos que nós somos constituídos por isso, e o que faz ser novo é o espírito. É o espírito que nasce de novo. Mas o corpo, a alma, as nossas necessidades emocionais, elas continuam as mesmas. E tudo nela ainda é velho. O nosso corpo, ele continua com as mesmas dores, as mesmas enfermidades. E tudo é velho, porque o que se faz novo é o espírito. Então, o que fazer com o corpo e a alma, não é? Porque é aí que a gente adoece espiritualmente. O que fazer com o corpo e a alma, já que só o espírito é novo? O que fazer com o nosso corpo e a alma? A Bíblia diz que quando o corpo, que ele deve ser dominado e controlado. Quanto ao corpo, ele deve ser o quê? Dominado e ele deve ser controlado. Eu tenho que aprender a dominar, a ter domínio e a ter controle. Porque 1 Coríntios 9, 27 diz: eu trato o meu corpo durante e eu abrigo o ser completamente, controlando. Isso excede domínio próprio. Para isso o Senhor nos dá o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, para que nós possamos dominar o corpo. E quanto à alma, a Bíblia diz que ela precisa ser o quê? Renovada. E aí a gente vê o versículo que lemos, Romanos 12, 2, que nós não vivamos como as pessoas desse mundo, mas que nós deixamos Deus transformar a nossa mente, para que nós venhamos ter mudança de mente, de caráter, de personalidade. Portanto, amado, todo cristão ainda tem pela frente 2 processos importantes que precisa dominar: o corpo, renovar a mente, e a alma, composta dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos e da nossa consciência. Então, cabe a nós a dominar a alma. E a alma, ela é composta do quê? Dos nossos sentimentos, das nossas vontades, dos nossos pensamentos e da nossa consciência. Ou seja, eu preciso aprender a dominar a minha alma. Mesmo que alguém ache que não tem feridas, olha, isso é muito sério. Mesmo que a gente ache que a gente não tem ferida, por isso não é necessário cura interior, ao se deparar com a ordem, deixa que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. E Ele forjar em você por meio da palavra de Deus. Para isso nós precisamos ser renovados. E de fato, nós vamos lembrar de alguma coisa que ainda precisamos ser curados. É uma rejeição, é um abandono, é um sentimento de culpa, é uma dor, porque a ferida ainda não foi o quê? Cicatrizada. Então ocorre uma dor na nossa alma, uma dor profunda, e essa dor, ela apresenta diversas formas na nossa vida. Quando se trata de dores na alma, quando se trata de ferida na alma, essas dores, elas vão apresentar-se diante de nós de forma diferenciada. Ela tem um sentimento de nojo, né? Não tem pessoa que tem nojo de tudo? Pois é a alma ferida, é a alma doente. Uma pessoa que tem um transtorno de raiva, pessoas que vivem enraivada, a angústia, o medo, pessoas que têm uma vergonha extrema. Aí você diz que não tem problema na sua alma. Minha querida, meu querido, eu, você, todos nós precisamos ser curados todo dia. Eu me lembro que eu passei um período da minha vida que a minha alma estava tão ferida que eu não tinha nojo, não era nem de alimento, eu já estava tendo nojo até das pessoas. A gente começa a ter nojo de pessoas, a gente começa a ter nojo de lugar, a gente começa a ter nojo de ambiente, porque o nojo não é só de uma coisa suja, de algo que você não quer comer, mas a gente também tem nojo, a gente tem repúdio, a gente não quer estar perto de pessoas, a gente tem uma sensação de raiva terrível, é uma angústia, uma dor na alma, uma tristeza que muitas vezes a gente não sabe porque a gente tem vontade de chorar e a gente quer morrer.
alma ferida, querida. E aí eu quero te dizer, o medo, um medo exagerado, o medo de tudo e todas as coisas, uma vergonha incontrolada. Uma pessoa disse: sinto muita inveja do meu irmão, que era filho da minha mãe, porque ele era o preferido. E aí eu perguntei para essa pessoa: mas por que você tem tanta inveja do seu irmão assim? Não é porque tenha filho preferido. E eu tentei conversar com essa pessoa. E essa pessoa me disse assim: eu sinto nojo todas as vezes que eu olho para ele. Olha só o nível de uma alma ferida. Outras vezes eu falava com uma moça, e ela foi abusada na infância, e ela falava que ela tinha nojo de tudo, que ela não conseguia namorar, ela não conseguia se relacionar com ninguém, porque ela sentia um nojo todas as vezes que ela lembrava das vezes que ela foi violentada. Alma totalmente ferida, machucada, precisando de cura. A casa da nossa alma, que ela está tão ferida, que a pessoa, ela não sente mais. Ela nem tem consciência mais da dor que ela está passando. Porque ela se torna banal, mas a alma está ferida. Então, quando isso acontece, é importante a gente tratar os nossos comportamentos, não é verdade? E aí é que entra a ajuda do terapeuta, é aí que entra a ajuda do psicólogo, é aí que entra a ajuda do teu discipulador, para identificar a área da tua vida que está sendo totalmente machucada, ferida, para que você venha ter esse posicionamento, para que a gente venha descobrir no teu comportamento as mudanças que você passou e as transformações que você está vivendo. A pessoa, ela não sente raiva do irmão porque ele é o preferido. Ela sente a raiva era da mãe por não assumir que amava mais um que o outro. E isso vai acarretando doenças psicossomáticas. A pessoa não sente nojo nem raiva de lembrar como ela foi molestada sexualmente, outros tipos de abuso. Mas ela não consegue manter um relacionamento afetivo e nem se afirmar com ninguém, porque a alma dela está totalmente ferida e machucada. Outros sintomas de ferida na alma são os seguintes: a gente vive ameaçado, jamais a gente admite nossos erros, não é verdade? O tempo todo a gente se sente rejeitado, ameaçado, a gente não tem a capacidade de admitir os nossos erros, a gente sente prazer, tem gente que sente prazer na desgraça do outro, e não ter, tem gente que tem o prazer de destruir os sonhos dos outros, ser ciumenta, excesso de tristeza, pessoas que são risonhas demais, elas escondem alguma coisa, pessoas que são risonhas demais, elas escondem traumas na alma, gasta o que não tem, gasta dinheiro sem ter, compra sem ter condições, sai gastando enlouquecidamente. Alma ferida, sintomas, é característica. Ela tem dificuldade para dizer não. Ela tem muita dificuldade em falar não, porque a alma dela é tão machucada, ela é tão ferida, que ela não consegue dizer não. Ela tem uma timidez tão grande que ela chega a se paralisar, porque ela não consegue superar as suas dificuldades. E às vezes, amados, são situações tão grandes. Tem pessoas que acabam até se masturbando compulsivamente, porque não consegue tratar a sua alma, não consegue sarar suas feridas emocionais e vão acarretando outras dificuldades e colocando coisas maiores e acaba criando situações que ainda ferem muito mais emocionalmente. Eu vou te dar o exemplo disso, de uma pessoa totalmente desestruturada, de uma pessoa totalmente com a alma ferida, uma pessoa que está totalmente destruída. Muitas vezes, o período que você ainda está no ventre da sua mãe, e durante a sua infância, e durante a sua adolescência, tem coisas que afetaram a sua vida diretamente. Palavras de maldição, como nós vimos ontem. Então, tem muitas coisas que a gente já tem carregado e a nossa alma já nasce totalmente ferida.
desde o ventre da nossa mãe. Talvez de uma infância difícil, uma infância que foi dolorida para nós. E talvez, né, muitas indireta ou diretamente, coisas que marcaram durante a nossa adolescência, durante a nossa infância, que feriu profundamente a nossa alma. Mas eu vou te falar algo para você. Jesus, ele tem poder para curar. Jesus é o único que pode curar. Jesus é o único que pode curar você. É o único que pode tratar os teus traumas. É o único que pode curar as tuas feridas interiores, até mesmo as suas doenças psicossomáticas da sua alma. Só Jesus pode. O terapeuta, o psicólogo, ele vai ajudar você. Mas só Jesus, ele tem a cura interior da enfermidade que a nossa alma tem carregado. A Bíblia nos mostra homens e mulheres que tinham feridas na alma e que precisaram curar. Eu vou te dar um exemplo disso. Moisés, ele tinha dificuldade na fala, na língua. A palavra de Deus diz que a língua dele era presa. E quem sabe por conta disso, ele se achava incapaz de falar com o faraó no Egito. Ele foi um poderoso profeta, mas ele se sentia inferior, ele se sentia incapaz, ele se sentia incapacitado. Ei, amado, cura isso. Deus te chamou e ele te capacitou e ele cura todas as nossas feridas. Eu quero dizer para você que o profeta, ele se sentiu com um complexo de inferioridade que ele já trazia e carregava no seu histórico. Ele se achava incapaz até de fazer coisas maiores. Tem um outro profeta, eu não lembro se é o Elias ou Eliseu, que não enfrentou, não teve coragem de enfrentar a Jezabel, ele entrou em depressão. Entenda que muitas coisas afetam e acarretam a nossa alma e nós ficamos doentes e precisamos ser curados interiormente. Miriam, a irmã de Moisés, ela se sentiu inferior a Moisés e quis se exaltar, afirmando ser usada por Deus. Ela ficou o quê? Leprosa. Porque é isso que acontece. A lepra vem sobre os nossos corpos. Foi o Elias, né? Estão me falando aqui. O nome próprio, amado, o nosso próprio nome, ele traz um histórico para nós. A rejeição vem através de várias situações. E até o nosso próprio nome, dado, aquele nome que os nossos pais registrou no cartório, ele vem trazendo muitas vezes para nós consequências. É por isso que é bom a gente saber o significado do nosso nome também, porque muitas vezes ele traz para nós essa carga genética. Morte de pai, morte de mãe, abandono, inconsequência, pessoas que vivem simulando rejeição, vivem rejeitada, gravidez indesejada, talvez pessoas tenham sido resultado de uma relação de um pai, de um namoro que o pai o abandonou, o divórcio dos pais, a preferência dos pais. Isso é muito sério, sabe? Tudo isso causa ferida na alma. A preferência dos pais por alguns filhos. E aí esse é mais inteligente, esse é mais bonito, esse é descontraído. Esse filho esquece tudo. Esse filho é todo atrapalhado. Rejeição no casamento, rejeição do marido, rejeição da esposa. Porque tu tá gorda. Porque tu é desagradável. E aí começa uma questão de um monte de humilhações, de abandono de mãe. A mãe que deixa o filho com o avô, com a avó, com o pai. Uma mãe que até sai para ir trabalhar em outra cidade, mora em outro lugar, vive com outro homem, abandonou a vida anterior, os filhos. Tudo isso fere a nossa alma. Tudo isso vai geracionar para nós feridas na nossa alma que vem magoando profundamente e adoecendo almas. Palavras que geram maldições. Nós falamos sobre isso ontem. Mãe, pai que lançam palavras de maldições contra o seu filho. Quando chama o filho de burro,
quando chama de prostituta, porque tu é gay, que nunca deveria ter nascido, não, tu não presta para nada, tu não vale para nada, você não vai dar em nada. Amados, tudo isso causa ferida na alma. Tudo isso adoece. E às vezes uma palavra que você está liberando é uma palavra maldita que vai marcar a vida dessa pessoa. E essa pessoa, se ela não tiver um acompanhamento espiritual, se Jesus não entrar com uma intervenção, se ela não tiver ajuda de profissionais, vai ser uma pessoa frustrada, traumatizada, doente da alma para o resto da sua vida. Amados, a rejeição também ela vem por forma de apelidos. E apelidos que ferem, machucam e dão deformação também para nossa alma. Eu lembro que eu cresci, até hoje eu já perdoei, mas eu tinha, na minha infância, na minha adolescência, eu sofri muito abusos, né? Eu chamo bullying, porque eu era muito gordinha, eu era muito fofinha. E eu tinha uma amiga que ela me chamava de compressor de ar, era bolo fofo, baleia fora d'água. E isso causou rejeições muito grandes em mim. Que hoje, até o dia de hoje, eu preciso tratar. Porque eu me olho, eu não vejo a Carla. Hoje o Senhor já me curou e me tratou. Mas quantas vezes eu olhava para mim e não via o que eu era, mas o que falava o que eu era. Entenda que às vezes, essa questão da gente apelidar e botar apelido em pessoas, nós muitas vezes ferimos. Quando chamamos alguém de narigudo, orelhudo, como me chamava o baleia fora d'água, Olivia Palito, seca, sem bumbum. Tantos apelidos que te feriram. E nós precisamos hoje tratar a nossa alma. E o que mais machuca a nossa alma é a rejeição. E a rejeição que se instala, né? Ela se instala devido à carência afetiva. A rejeição, ela vem se instalando dentro de nós, causando uma ferida terrível sobre nós. Essa rejeição por conta da nossa carência afetiva, de um pai, de uma mãe que nunca disse que nos amava, de um filho que nunca disse e nunca demonstrou um carinho, nunca deu um abraço pelos seus pais. E olha que nós viemos de uma geração totalmente ferida, machucada, de alma doente. Sabe por quê? Eu não sei vocês, mas a nossa geração, os nossos pais, eles foram tão feridos, eles são tão doentes da alma, eles têm tanto traumas que a maioria deles não consegue demonstrar carinho, não consegue abraçar. É ferida da alma. E eles acabam transmitindo para nós também essa maldição, essa hereditariedade que vem trabalhando e ferindo cada vez mais e mais a nossa alma. Tem também aquele sentimento de rejeição que é o autoimposto. Isso. Próprias pessoas se impõem, os deficientes de físico, a magreza excessiva, a obesidade, seios muito grandes, aquela pessoa que é cheia de cravo e de espinha, pessoas que são doentes constantemente. Essas pessoas também, elas carregam feridas na alma em virtude da culpa. Você sabia que muitas dessas doenças elas vêm por conta da culpa? E a culpa por ter abordado ou pago vem trazendo sobre nós essas consequências terríveis. E aí acaba afetando e trazendo e expondo, trazendo esse excesso de obesidade, de magreza excessiva, de uma pessoa cheia de doenças espirituais. Entenda também que algumas pessoas elas carregam ferida na alma em virtude da culpa. Entenda que a culpa por ter abortado e pago para abortar, ou então ajudado alguém, pagar para alguém fazer isso. Culpa pela morte de alguém. Tem gente que se sente culpado e sente sentimento de culpa em tudo, né? Se faz de vítima em tudo. Culpa por espancar filho ou irmão. E é tanto tipo de culpa. Culpa por um dia ter roubado, por um dia ter enganado. Culpa por ter sido abusado sexualmente alguém. Culpa por não ser mais virgem. Culpa por ter feito algo que desagradou. A culpa, ela é uma das coisas que coloca cadeia nas nossas almas. Então a gente precisa hoje curar a nossa alma. Amados,
por tudo isso que hoje nós ouvimos e aprendemos, talvez muitos de nós ainda venhamos nos sentir inseguros, medrosos, muitas vezes birrento, outras rancoroso, outras magoado demais, tímido demais, assustos, solitários. Tudo isso consequência de alma ferida. E só Jesus pode botar o óleo, o bálsamo de Gileade. Só Ele pode curar a ferida da alma. Só Ele pode curar a doença da enfermidade da alma. Porém, amados, nós devemos considerar que só Jesus tem poder. Ele, um dos seus nomes é Jeová Rafá. Ele tem o título dos médicos dos médicos. Não há enfermidade que ele não possa tratar. Não há doença que ele não possa curar. E ele também pode. E ele também quer não só curar o teu físico, não só te dar salvação, mas ele quer que você tenha uma mente totalmente mudada, transformada, uma mente restaurada, uma mente em Cristo totalmente curada, livre de toda cadeia, livre de toda prisão, seja ela trauma da infância, seja ela as emoções, seja qual for o trauma que você tem carregado e está carregando até o dia de hoje. O Senhor, o Jeová Rafá, o médico dos médicos, Ele pode curar a minha e a sua alma, só Ele pode curar. E amados, esse assunto da alma, de uma alma ferida, de uma alma adoecida, de uma alma deprimida, Jesus, Ele é especialista. Jesus, Ele é o quê? Especialista. Ele deseja sarar as nossas tristezas. Ele deseja que a gente venha ser feliz. Ele deseja que a gente venha sarar hoje, nessa noite, a mágoa, a raiva, o rancor, todo sentimento, tudo aquilo que nos afetou até os nossos dias. Talvez, amados, você já tenha percebido durante todo esse momento que aqui estamos, que há algo na tua vida que você precisa hoje sarar e curar. E Jesus, como médico dos médicos, Ele tem um consultório particular para mim e para você. E esse consultório particular, Ele atende. Ele é especialista naquilo que é impossível. E quanto é a consulta? Nada. Aonde que Ele atende? No gabinete espiritual dele. E é lá que a gente precisa ser curado das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa alma. Jesus, Ele pode nos curar, Ele pode voltar lá no nosso passado e tocar naquelas feridas, naqueles pontos que te feriram, que te machucou, que te magoou, e que todas as vezes que você traz a lembrança, você sofre a mesma dor novamente. Muitas vezes nós pensamos: eu não quero ficar lembrando disso, eu não quero ficar falando disso, isso é muito ruim. Mas isso é comum. Sabe por quê? Isso faz a gente acumular dentro de nós, como se nós fôssemos um armário, e que a gente estivesse guardando e acumulando feridas na nossa alma, como se fosse um armário a nossa alma, e que a gente, eu não vou falar, eu não vou dizer, eu não vou botar para fora. Aí você fecha a porta, e aí você se tranca, você não fala, e aí as coisas que estão lá dentro, que estão rolando, que estão passando, que você está guardando, te fere e te machuca. Quando você vai num psicólogo, nós temos uma psicóloga aqui que para mim é uma pessoa de renome, uma psicóloga cristã, pastora Érica Casanova, que está conosco. Quando nós procuramos pela ajuda de um psicólogo, o que o psicólogo faz? Ele vai falar com que você fale as tuas dores, as tuas feridas, aquilo. É ou não é, doutora Érica? É ou não é, quando a gente vai no psicólogo, a gente vai falar das nossas emoções, das nossas lembranças desagradáveis, dos nossos sonhos que foram interrompidos. Nós vamos falar
de sentimento de rejeição, de tristeza, de medo, de ódio, de complexo, de inferioridade. É ou não é, doutora? Então, amado, quando o diabo ele coloca na tua mente que não é bom você falar e relatar, e aí aquilo que você está sentindo você não expõe, você guarda dentro da tua alma. E isso fere, te adoece. E se você não falar, se você não botar para fora, isso vai adoecer a tua alma e você hoje precisa ser curado. Tem pessoas aqui que foram abusadas na infância. Tem pessoas aqui que foram abandonadas pelo pai. Tem pessoas aqui que talvez nunca receberam um abraço de uma mãe e diz assim: minha filha, eu te amo. Meu filho, minha filha, eu tenho orgulho de você. Tem pessoas aqui que nunca ouviram uma palavra dessa. Eu estou chorando porque eu posso sentir a dor de alguns aqui. Como intercessora, mesmo você estando do outro lado, eu consigo sentir a tua aflição, a tua dor, porque muitas delas eu também já passei por elas. Muitas dores dessas eu também sofri. E eu tive que enfrentar o divã do Espírito Santo, a ajuda profissional, para que a gente seja curado, para que a gente tenha cura interior. Às vezes a gente tem louças bonitas, a gente tem uma mesa bonita, mas a gente não arruma para nossa família, porque a gente tem traumas, nós temos problemas interiores dentro de nós e nós não conseguimos fazer aquilo que nunca recebemos. Talvez você hoje precise curar a tua alma, talvez você tenha carregado esse peso até os dias de hoje. E você precisa compreender isso hoje, que Jesus Cristo, Ele pode te curar. Eu gostaria de estar com você nesse momento, para colocar as mãos sobre o teu coração e ouvir aquilo que você precisa hoje curar. O trauma da infância, aquilo que você feriu e marcou. Eu lembro que a Fabiola, minha irmã, ela fala uma frase que marca muito, e a mamãe também falava, que essa frase, ela ecoa até nos dias de hoje, no meu ouvido, assim. Eu fui criada sem pai, no interior, eu já falei isso aqui. Quando a gente pega um cacho de pupunha, as maiores, elas são consideradas mães. E aí, eu nunca me esqueço da frase: tu é filha, filho de pupunha, porque só tem pai, só tem mãe, não tem pai. E isso gera traumas dentro da gente. Traumas no dia da escola, na reunião dos pais, no dia dos pais você não tem o pai para levar. Você não tem o nome do pai no teu registro. E isso causa doenças terríveis, interiores, na nossa alma. E ele quer tratar você. Qual é a ferida que está aberta? Qual é a ferida que está sangrando na tua alma hoje? Você está só aí, fecha a porta do teu quarto. Se você sentir vontade de chorar, chora. Coloca para ele, fala. Não deixa o diabo dizer que não é para você falar. Não deixa o diabo calar a tua boca. Você não pode fechar a tua boca. Você tem que colocar para fora. Você tem que relatar aquilo que está ferido, para que Satanás ouça que você verbalizou que essa ferida não dói mais, que essa ferida não vai mais doer, que essa ferida não vai mais te causar dores nem doença na alma. Dói os ossos muitas vezes. A maioria das doenças reumáticas, doença nos ossos, são cura interior que pessoas precisam ser tratadas. Então deixa ele nessa noite tratar você. O câncer, ele vem por doenças psicossomáticas, traumas de infância, que a gente vai acarretando e acumulando, e a nossa alma, o nosso corpo, ele adoece. E o Senhor quer curar hoje. Qual é a área que você se identificou? Vamos orar? Mas na nossa oração, eu queria que você relatasse, orasse, e que você renunciasse, que você pedisse para o Senhor curar essa ferida. Cura, a tua ferida, ela tem nome. Foi um abuso? Diga para Deus: Senhor, eu fui abusada.
Isso dói, isso me machuca. E muitas vezes o abusador, ele acaba fazendo em outros aquilo que estão fazendo com ele, porque, inconsequentemente, a maioria são pré-adolescentes e são crianças. E elas acabam refletindo aquilo que foi feito nelas em outras pessoas também. Qual é a área que está ferindo em você? Qual é a área que ele precisa hoje derramar o óleo para você ser curada? Você precisa ser liberta. Você precisa libertar essas feridas, esses traumas, essas dores que foram instaladas e que estão escondidas, rebacanta, na tua alma. Que trazem até o dia de hoje dores e problemas seríssimos. Os pais são responsáveis por perda da tua saúde emocional, da tua saúde espiritual, do teu psique, das tuas emoções, do teu físico. Punha para fora hoje. Libera tudo isso nessa noite. Começa a falar para Deus e começa a trazer à memória quais são as doenças emocionais da tua alma. O que tem sido a causa do teu sofrimento, o que tem causado essa dor na tua vida é familiar. Qual é esse sofrimento? Qual é essa consequência que deixa a tua alma hoje doente? Que a tua alma se encontra enferma? Ei, o primeiro passo que a gente tem é reconhecer que há uma necessidade, que há uma urgência de sermos curados interiormente. Você precisa reconhecer que você precisa dessa cura. Você precisa reconhecer e descobrir qual é a área da sua vida que você hoje precisa ser curado emocionalmente. E aí, amados, a gente precisa descobrir. Você já sabe qual é a área? Você já sabe qual é a área que você precisa de cura nessa noite? Pois nós devemos procurar aí na tua casa um lugar tranquilo, um lugar onde ninguém vai te atrapalhar, um lugar onde você vai poder orar juntamente comigo, para que nós venhamos juntos orar, para que a gente venha abrir a boca e confessar e identificar a área que você precisa hoje ser curado. Mas para isso a gente precisa confiar no Senhor, para que Ele possa nos ajudar. É necessário a gente confiar nele, deleitar no Senhor e considerar que Ele ouve as nossas orações e entregar e confiar no Senhor para que Ele venha curar, para que Ele venha sarar. É necessário a gente entender que a fonte, né? Que as fontes das feridas da alma e quais são as dores que a nossa alma tem sentido. É a rejeição. A rejeição, ela é terrível. Eu luto todos os dias contra isso. Consequência de uma bastardia. Eu tenho lutado e eu tenho aprendido a lidar com o espírito da rejeição para que não me cause mais feridas. Não perdoamos porque pessoas não merecem ser perdoadas. Nós perdoamos para que nós sejamos totalmente livres para o cumprimento da ordenança de Deus sobre a nossa vida. Para que nós sejamos totalmente libertos, livres, sarados. Nós precisamos perdoar aqueles que nos rejeitam. Nós precisamos ser livres. É a culpa. Talvez o sentimento de culpa tenha geracionado em você erros terríveis na tua vida sentimental. E aí, amado, ainda há esperança para mim e para você. Você sabe que a palavra da culpa, ela não vem de Deus. Mas o nosso acusador é Satanás. Então te liberta. É o medo. É o medo que você precisa hoje romper? A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E quem nunca sentiu medo? Quem é que não tem medo? A gente só precisa hoje entregar para Ele. Nós precisamos entregar para o Senhor e sermos totalmente livres e buscarmos pela palavra de Deus para que ela possa nos ajudar. Eu quero finalizar lendo aqui um versículo aqui em João, que fala assim, João 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore que se foi cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará
e ela dará ramos como uma planta nova. Ei, ainda tem solução. Ainda que tenham te cortado, ainda que tenham ferido as tuas raízes, os cheiros da água do Espírito Santo, ela pode nos renovar, ela pode transformar. E é necessário para a nossa cura interior a gente nos abrir com alguém e confessar os nossos pecados. Pois essas pessoas, teu líder, teu discipulador, o teu psicólogo, procura um psicólogo espiritual, né? Aquele que serve a Deus, um terapeuta que serve a Deus. Você precisa abrir, confiar e confessar os teus traumas, as tuas dores, pois eles têm autoridade espiritual e eles são também os profissionais preparados para te ajudar a curar a tua alma. Mas lembra que só Jesus, o homem, ele deu sabedoria para te atender e te auxiliar dentro de um conhecimento humano. Mas tudo isso acompanhado de um tratamento espiritual com teu pastor, com teu discipulador. Porque quando a gente põe para fora, que a gente fala, que a gente expõe e que ora com outra pessoa, e aí renuncia, e aí se cumpre aquilo que Mateus 18, 19 fala, que tudo que Deus ligar na terra será ligado no céu, e tudo que Deus desligar no céu será desligado na terra. Eu não estou aí com você, eu não estou do seu lado, mas o Espírito que está em mim é o mesmo que está em você. E eu quero agora orar juntamente com você e declarar que essa cura o Senhor já te deu nesta noite. Declarar que todas as feridas que estavam abertas serão fechadas e curadas. E juntamente com você, eu quero ligar nos céus e na terra a tua cura interior. Dobra teus joelhos. Começa a falar com Deus. Que bom que eu não estou aí, que eu não vou ouvir, mas verbaliza. Se você tem pessoas ao seu lado, procura ir em um lugar da tua casa, eu espero você ir. Pastor, a cada cômodo da minha casa tem uma pessoa, vai pro banheiro, tranca a porta, dobra teu joelho. E se sentir vontade de chorar, chora. Se sentir vontade de dizer, Senhor, me perdoa, me lava com teu sangue, me purifica, mas cura a minha alma. Não deixa a minha alma estar batida, nem ferida, nem machucada. Mas, Senhor, nessa noite, vem curar, sarar, meu Pai. Tirar os traumas, o medo, Senhor, a rejeição, a culpa, meu Pai. Ah, meu Pai, vai trabalhando nessa vida, nesta noite. Meu Deus, todo espírito de rejeição, todo espírito da culpa, todo espírito do medo, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado esta vida, tudo aquilo, Senhor, que o demônio, o Satanás tem aprisionado a mente, as emoções, as lembranças, meu Deus, que tem interrompido os sonhos, que o Senhor nessa noite venha com essa cura interior, que o processo seja total e profundo, que essa oração, ela venha libertar, curar, sarar das feridas emocionais, dos ressentimentos, do ressentimento da tristeza, do medo, do ódio, do complexo da inferioridade, ah, meu Pai, do abuso, tudo aquilo, Senhor, que rouba a nossa paz, tudo aquilo, Senhor, que nos fere, vem curando a alma, o corpo e o espírito nesta noite, pois, Senhor, nós renunciamos toda a ferida da alma, nós renunciamos toda a ferida, toda a doença espiritual, mas, Senhor, nos cura, nos sara, nos cura da planta dos pés ao alto da cabeça, nos lava com teu sangue, nos reverte, Senhor, com a tua autoridade, mas que nenhuma doença espiritual, nenhuma cura interior deixe de ser feita nessa noite, mas vem com bálsamo de Gileade, decanta Rabanaia, e cura as emoções, meu Pai, cura as emoções, cura, Senhor, a alma, o intelecto, Senhor, dessa pessoa, e que tudo aquilo que o inimigo tinha autoridade e poder seja desligado nos céus e na terra. Recebe a tua cura das emoções, recebe a tua cura espiritual.
Diz para Deus, tira de mim, esvazia de mim, tira a mágoa, tira a raiva, tira o rancor, tira o trauma, tira a tristeza, tira a dor, tira o medo, mas me liberta de toda a cadeia da timidez, do nojo, da tristeza, daquilo que me impede de ter comunhão, de adorar Ele em espírito e em verdade. Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que só Ele pode dar, ela possa hoje ser renovada na minha vida e na vida dos meus irmãos que estão juntamente conosco nesta campanha de oração, a qual nessa noite o Senhor quer curar, sarar o nosso interior dos nossos traumas, das nossas frustrações, das nossas lembranças desagradáveis, que o nosso interior esteja livre de todo ressentimento, de toda rejeição, de toda tristeza, de toda culpa, de todo medo, de todo ódio, de todo complexo de inferioridade, de tudo aquilo que o diabo tem colocado na nossa alma. Que o Senhor te cure, que Ele te sare e que nesta noite você receba a chave que vai dar uma virada na tua vida, para que você desfrute, para que você passe por uma metanoia, para que a tua mente seja renovada, para que Ele te dê uma mente de Cristo, e aí sim você vai viver. Declara comigo: eu vou viver o que é bom, que é perfeito e que é agradável da parte de Deus. Eu falei ainda essa semana, para que a gente pare de rastejar, para que a gente deixe de ser largata. É necessário muitas vezes, dentro do casulo, a gente sarar e suportar todas as dores. Mas que quando o casulo romper, você saia como borboleta, livre de todas essas dores e curado da alma e do teu interior. Rompa hoje esse casulo da dor, da tristeza, da angústia, mas seja livre totalmente, amém? Vamos consagrar os pães. Eu tô com minha garganta muito seca hoje. Hoje o dia realmente é puxado para mim. A gente tá na igreja desde 7 da manhã. E a gente tá aqui, né? Glória a Deus. Vamos consagrar o pão. Pastora, para que é o pão? Toda semana de oração a gente consagra 3 elementos. Óleo, sal, 4, né? 5, aliás. Água, sal grosso, óleo, suco de uva e no último dia pão, porque representa o pão da prosperidade, da multiplicação dos pães e peixes. Sobraram 12 cestos. Aqui está o cesto do mês de julho. E ele vai dar o suprimento. E nós vamos orar. E esse pão desse mês representa toda a prosperidade de Deus para nossa casa. E quando se fala na multiplicação e na prosperidade de Deus, é o vestir, é o calçar, é o dinheiro para pagar dívida, é a bênção de Deus permanente sobre o nosso lar. Eu tenho certeza que muitos de nós temos testemunho desse ato profético aqui, amém? Pegou o seu pão? Vamos consagrar? Senhor nosso Deus, Pai amado, nós consagramos e ungimos, Senhor, cada pão, cada cesto de pão, Senhor, que está na mão dos teus filhos. Que ele represente a fartura, a bênção de Deus sobre o lar, sobre a casa, sobre a família. Que sobre essa mesa não venha faltar o alimento, nesse armário venha ter abundância, que essa geladeira venha ter do melhor, que esse guarda-roupa sempre venha ter roupas novas, sapatos novos, que nessa carteira nunca venha faltar o dinheiro para honrar os compromissos, pois nós oramos e consagramos com a unção da prosperidade em nome de Jesus, amém? Vamos para o sorteio do óleo. Você que compartilhou, você que mandou aviãozinho, você que convidou pessoas, você que compartilhou lá no grupo do Facebook, vai lá, compartilha, manda esse estudo para algumas pessoas. Tem muitas pessoas que precisam ouvir isso e identificar que certas atitudes pela qual ela passa e feita diariamente é porque ela está doente da alma. E a alma precisa ser curada. Quem será que vai ganhar? Meio litro de óleo de mirra. Mirra é para a cura do corpo. E sabe para quê também? Para embelezamento. Sabia que mirra era usada, principalmente foi usado com a rainha Esté também, para embelezar, para o spa. Existem estudos sobre a mirra que diz que quando a gente passa a mirra no nosso rosto, na nossa pele, ela renova. Porque ela também
é para renovar. Então, olha lá, você está ganhando aqui meio litro de óleo. Quem será que vai ganhar? Aqui tá todos os nomes, todos os nomes. Vou fechar meus olhos. Vamos lá, vamos lá. Peguei um aqui. Aqui, gente, tá todo mundo aqui dentro. Quem participou, quem participou, quem mandou aviãozinho, quem botou lá, tá? Vamos lá. Vou mostrar primeiro para você. Vou ler aqui pela tela. Foi a Eliene, tá? Da Eli Martins, ganhou meio litro de óleo. É bom que ela já vai dividir com um monte de gente. Já leva vidrinho. Vai ter gente que vai pedir. E a Eliene foi a ganhadora do meio litro de óleo. Para o mês vai ter óleo ou Bíblia. Mas nós vamos estar sorteando aqui também. E muito obrigada por estar aqui conosco. Eu creio que foi uma semana abençoada para a nossa vida. Essa semana foi um presente para nós. Eu digo para nós porque sentar aqui, não é que muitas vezes, amado, eu faço isso por obediência a Deus. Porque às vezes eu chego, vocês sabem a minha rotina, muitos de vocês me conhecem. Hoje seria um dia que eu queria dormir, mas eu faço isso por obediência a Deus. E eu sou muito grata pela tua vida, porque você está dando credibilidade para esse trabalho e Deus tem falado conosco, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos curado, Deus tem feito tantas coisas para nossas vidas. E eu espero que essa semana tenha contribuído, colaborado para te curar, porque ontem a gente quebrou toda a maldição, né? A gente quebrou todas as maldições ontem e hoje nós viemos com essa palavra abençoada de cura interior. Eu creio que na hora da oração você falou, você verbalizou, você entregou para Deus e nós estamos curados. Declaro, eu estou livre, eu estou curada. As minhas emoções, os traumas, nós fomos curados. E a partir de hoje, desfrute do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável da parte de Deus. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine no teu coração e obrigada. Foi uma semana de aprendizado. Para quem ainda não está no Instagram, vai lá no Instagram, aperta seguir. Eu não sou blogueira e nem quero seguidores. Seguidor é quem tem que ter Jesus. Eu só quero que você entre lá, para que você participe, para que você ouça, para que você todos os dias receba uma palavra para a tua vida. Fique na paz de Cristo, que a paz reine no teu coração. A paz, glória a Deus, tem pessoas dizendo aqui que foram curadas, libertas, saradas. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre. E se você se sentiu totalmente curada, toma posse. Narlene, todo mês, uma vez por mês, uma semana, até dezembro, essa campanha de oração. Que Deus te abençoe. Declara, o sol vai brilhar diferente amanhã de manhã. Por quê? Porque a luz de Deus vai estar sobre você. E tudo que você, olha só, isso é profético. E tudo que você for fazer, declara, eu serei bem-sucedida. Porque o brilho do Senhor está sobre cada um de nós. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja hoje conosco para todo sempre. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite em paz, um sono reparador, o sono do justo e o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Deus abençoe. Amém? Fique na paz.